Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Pai, nós queremos te louvar pela vida do teu filho, pastor Carlos, ó Pai. Este homem que o Senhor tem usado como instrumento do Senhor neste altar. Que o Senhor nesta manhã, ó Pai, traga, Senhor, às nossas vidas, ó Pai, tudo aquilo que ele tem aprendido, tudo aquilo que ele tem escutado do Senhor, e que o Senhor tenha liberdade, Espírito Santo, para ministrar através da vida dele aos nossos corações nessa manhã. Queremos te louvar pela vida dele, pelo seu ministério, pela sua família. Sustenta, guarda, abençoe, ó Pai, e nos abençoe através da vida dele nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amados, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estar falando sobre aprendendo a resistir às tentações com Jesus. Quantos aqui já foram tentados algum dia na vida? Poucos ficaram, né? Sem ser tentados, né? A tentação é um mal que assola qualquer tipo de pessoa, não importa classe social, nível hierárquico, espiritual, não importa quem seja, se é homem, se é mulher, não importa se é aqui no Brasil, se é lá em Moçambique, onde nós estamos abrindo igrejas ainda, não importa o lugar, todos os lugares nós somos tentados por igual. Não tem como a pessoa ficar sem ser tentado, porque nós temos, se os inimigos fossem diferentes, nós até poderíamos dizer que as coisas seriam diferentes. Mas tem um ditado aí que fala que, do diabo, falando sobre o diabo, fala que a única coisa que muda é a coleira, né? A coleira muda, mas o cachorro continua sendo o mesmo em todo lugar. Ou seja, cada um de nós passamos por dificuldades, passamos por tentação. Eu coloquei essa figura, eu achei interessante, sobre uma história e sobre o que a ciência está falando. Isso talvez vai ilustrar sobre o que a gente quer começar a falar sobre tentação e o que Jesus passou nas tentações. A ciência descobriu que hoje, evidentemente, nascem além de animais, nascem pessoas, nascem criaturas, todas as formas de criaturas, de bichos, de animais, desta maneira assim. Nasce com duas cabeças. Mas o que a ciência descobriu foi que estas criaturas deste jeito, com duas cabeças, elas têm uma vida muito curta, muito mais curta do que as outras normais. Por quê? Primeira coisa que se nota é que elas brigam pelo alimento. As duas cabeças começam a competir pelo alimento. E elas não sabem, então, tomar a decisão correta. Não, agora no momento eu vou alimentar, daqui um pouquinho eu vou deixar essa outra aqui alimentar. Elas não conseguem fazer isso. As duas cabeças continuam a trabalhar independentemente uma da outra. O que isto acontece, então, na vida desses animaizinhos? A menos que uma dessas cabeças, preste atenção, a menos do que uma dessas cabeças assuma o controle primário, ou seja, tenha a primazia de decidir por uma e por outra, aqui, esse animal, evidentemente, vai morrer em pouco tempo. O que isto fala conosco? Na nossa vida, nós temos, no nosso dia a dia, nós temos escolhas a serem feitas. Nós podemos escolher servir a Deus e nós podemos escolher servir ao diabo. Duas cabeças. Dois momentos, duas cabeças. E temos que decidir isso. Se nós continuarmos fazendo esse jogo de uma cabeça uma hora servindo ao diabo, outra hora servindo a Deus, evidentemente, assim como esses animais, e que eu gostei e que me trouxe esta ilustração para nós começarmos esta aula, é que se continuar desta maneira, o que vai estar acontecendo? Evidentemente, esta pessoa estará morrendo antes da hora.
Ou seja, enquanto uma cabeça, e eu torço, e é por isso que nós estamos aqui falando sobre isso, pregando aqui direto no púlpito da igreja, e você ouve mensagens, ouve músicas, ouve alguém falando, mas enquanto uma destas naturezas não assumir por completo a sua vida, o seu corpo, a sua alma, o seu coração, você não vai ter uma vida que preste. Enquanto Deus não assumir na sua vida o controle, enquanto você não der lugar para que o Espírito Santo de Deus assuma por completo a sua vida, você vai ficar morrendo, como que fala? De inanição, né? Inanição, é isso mesmo. Ou seja, a pessoa não vai ter uma vida plena, a pessoa vai estar sempre fatigada, sempre ruim, algo de ruim vai estar acontecendo. Preste atenção, então. Vamos para frente. Todos estão lendo aí? Pastor Zé Marco está lendo aí? Dá para deitar no banco aí, né? Não pode dormir. Olha o que está escrito sobre algumas coisas que Jesus foi tentado. Ali no jardim do Éden aconteceu também a primeira tentação, e são as mesmas coisas que acontecem hoje. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba de quê? A soberba da vida. Lá no jardim do Éden, quando Eva viu, a Bíblia diz que ela olha para aquela árvore e fala que os olhos dela contemplaram, gostou do que viu, os olhos se tornou agradável, e ela comeu e também deu para o seu marido. Ou seja, tudo isso não é nada de novo, tudo isso aqui é coisa antiga. O que João está dizendo? Olha, não ameis o mundo, e o quê? Nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas de quem? Do mundo. Jesus foi tentado, e essa lição fala, nestas 3 áreas também. A concupiscência, eu coloquei algumas coisas. Primeira tentação de Jesus, se você vai ver na sua revista, o diabo fala para ele pegar as pedras e transformar em pão. Primeira coisa é a concupiscência da carne. A segunda, aqui no livro de Lucas, depois ele fala que levou um alto monte, mostrou e disse, pediu adoração a Jesus, e mostrou os reinos e pediu adoração. Isso aqui fala da concupiscência dos olhos. E também depois lá fala para ele no pináculo, para ele saltar para os anjos, que os anjos iam recolher ele e guardar ele. Isso fala da soberba da vida. Vamos estar adiantando aqui um pouco. Adiantando. O que é concupiscência? Vamos lá. O que é concupiscência? Vamos lá, vamos fazer uma leitura toda. O pastor Eliezer entendeu como. Vamos fazer uma leitura. O que é concupiscência? Desejo carnal incontrolável. Diz respeito não apenas aos apetites sexuais, mas a bens e também gozos materiais. Eu coloquei algumas coisas aqui. Vamos continuar. Eu coloquei algumas anotações, eu fiz algumas anotações aqui que nós vamos ter melhor entendimento sobre isso para fazer essa introdução. Continuando, o que é concupiscência? É desejo carnal incontrolável. Continua dizendo, não apenas aos apetites sexuais, mas aos bens e gozos materiais. É o desejo que, sem domínio, de saciar a qualquer custo a vontade do corpo e da carne. Ou seja, não fala só de desejos sexuais. Pastor, se eu estou olhando, se eu estou chegando, eu sei que eu tenho um desejo, a minha carne. Como que você sabe que você está sendo tentado em algum momento? É quando aquilo não se torna natural para você, não é uma coisa natural. Você agora nesse momento aqui, você está sendo tentado a roubar de alguém aqui dentro da igreja? Sim ou não? Tem alguém assim? Então você não está com concupiscência. Tem alguém aqui, algum dos irmãos, está sendo, o pensamento dele nesse momento aqui, é de ter relacionamento com as irmãs aqui da igreja? Tem alguém aqui assim nesse momento?
Só para a gente saber, para identificar direitinho. Não tem. Então você, nesse momento, não está sendo tentado. Não está sendo tentado pelo diabo, evidentemente. A concupiscência é aquele desejo que fica lá latente na sua alma. Você não tem, mas você quer. Você às vezes não precisa, mas você quer. Não é seu, mas você quer que aquilo se torne seu. Não faz parte da sua vida, mas você quer que aquilo se agregue a você de qualquer maneira. Não importa como você vai conseguir. Não importa, porque a concupiscência e o pecado são coisas que às vezes nós pensamos que fazemos alguma coisa que nós queremos rapidamente, para ser usufruída naquela hora, mas a gente esquece que às vezes é como se você comprasse aí nas Casas Bahia, né? Você compra a longo prazo. O pecado é dessa maneira. A pessoa que está tendo a concupiscência em alguma área da sua vida, e ela peca, é como se ela estivesse querendo fazer os seus desejos se realizar naquele momento o mais rápido possível, e não pensasse que ela vai estar pagando juros, correção monetária, não pensasse que lá no futuro ela vai ter que pagar aquilo, mas ela só pensa, não, mas que é isso? Eu não posso comprar à vista, não posso comprar hoje, mas eu posso comprar em 72 meses, isso aqui é uma vida, isso aqui para frente, até chegar isso aqui, muita água já passou, muito negócio já passou debaixo da ponte. O pecado é dessa maneira. Nós fazemos e praticamos ali à vista e esquecemos que um dia, nós vamos ter que pagar aquilo. Um dia será cobrado de nós aqui. Pastor, mas e se eu me arrepender? Tudo bem, você pode até arrepender. Mas a Bíblia fala, lá onde, meu Deus do céu? Gálatas 6:7, eu acho. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem plantar, isso também ele vai colher. Ele colherá. Ou seja, é o preço a ser pago. Um dia vai ser cobrado. A consequência desse pecado, um dia será cobrado nas vidas. Vamos para frente. Mas eu só estou voltando. Eu coloquei algumas concupiscências aqui para você, coloquei aqui para você ver. Concupiscência do estômago. Crente não bebe, né? Não bebe bebida alcoólica. A Bíblia fala que quando a gente for num lugar, é para a gente comer de tudo, não é isso, pastor Zé Marcos, né? Que se coloca na mesa. Mas tem uns que esquecem, não come de tudo, ele come tudo que está lá na mesa. Ele vai lá e quer comer tudo, não deixa para ninguém, aqui é comigo mesmo. Aqui é meu pedaço, né? Deixa comigo, aqui eu sei o que eu faço. O que é isso? Concupiscência. Que coisa feia, né? Às vezes nós olharmos para alguém, alguns irmãos, algumas pessoas que às vezes são convidados para alguns lugares e chega lá, faz cada papelão, por quê? Porque ele não consegue controlar esse desejo exagerado pela comida, por aquilo que ele está vendo, pelo que os olhos dele estão vendo lá naquele lugar. E às vezes passa vexame, passa vergonha, os convidados ficam olhando atravessado, deixa só ele ficar, fica esquisito, fica um negócio estranho. Então isso aqui também é um tipo de concupiscência. Concupiscência dos olhos, desejo de ver, olha só, ou de presenciar cenas de violência, tumulto, pornografia, filmes eróticos, obscenidades, ou seja, tudo que os seus olhos dão prazer. Eu estava conversando essa semana, eu fiquei rindo sozinho lá em casa, no sofá, eu estava assistindo o Jornal Nacional, e a repórter, inadvertidamente, depois de uns 15 minutos falando sobre violência, só sobre violência,
falando sobre assalto, falando sobre morte, falando sobre aqueles arrastões. Lá no Rio, o bandido coloca fogo e não sei o quê. Falou uns 15 minutos sobre violência. Aí o repórter olhou para outra do lado assim, né? Fez aquela pausa assim. Bom, agora finalmente vamos falar um pouco, vamos deixar o tema violência de fora, vamos começar a falar de outras coisas. Atenção, furacão nos Estados Unidos mata 78 pessoas. Isso não é violência? Eu fiquei rindo sozinho, acho que ela não pensou no que ela estava falando. Furacão nos Estados Unidos mata 78 pessoas, isso é normal, sendo coisa corriqueira, é outras coisas, outros assuntos. Isso é o quê? Concupiscência, algumas coisas, concupiscências nos olhos. Soberba da vida, o que é soberba da vida? Pretensão, arrogância, jactância, orgulho do próprio eu, para satisfação e o quê? Glorificação pessoal, esquecendo-se de Deus e desprezando quem? O próximo. A pessoa é o cara, a pessoa é a pessoa. No meio que está ali 5 pessoas, só ela fala, só ela chama atenção, só ela chama os olhares para cima dela, não deixa ninguém falar, não deixa ninguém concluir assunto que está perto. Você já viu que coisa mais horrível do mundo é você estar conversando com alguém, quando você começa a falar alguma coisa, a pessoa já te interrompe e já muda o assunto, ou corta, ou abandona aquilo que você está falando, e no meio da coisa, é horrível certas coisas, a pessoa chama atenção para ela, a pessoa se torna assim, aqui somente eu tenho a palavra, somente eu tenho sabedoria, somente eu tenho inteligência, somente eu que tenho que ter a última palavra. Falou, não, eu tenho que encerrar, eu tenho que acabar com tudo, aqui é comigo, é desse jeito. A pessoa chega, é como é engraçadinho que perguntou, o chefe perguntou para a pessoa, quem que é a pessoa mais importante aqui desse negócio? Quem que é a pessoa mais importante aqui dessa repartição? O puxa-saco é o senhor, chefe, é claro que é o senhor. O senhor é a pessoa mais importante, a mais elegante, mais bonita, a que chega na hora, é a pessoa que ganha melhor, é o senhor que é o cara aqui nesse lugar. Tá bom, e a segunda pessoa mais importante então? O que é isso, chefe? Olhou para um lado e para o outro. A segunda pessoa mais importante é a pessoa que se eu falar para mim que é, se eu falando para mim, essa pessoa vai ser a segunda mais importante. Irmãos, diga misericórdia. Soberba na minha vida, diga assim, soberba na minha vida, está fora, no nome de Jesus. É desejo de aplauso, vontade centrada no domínio e glória pessoal. Os adversários na tentação, vamos lá. Item 1 da sua revista. Adversários na tentação, não é da tentação. Há uma diferença grande. Vamos lá. Os adversários na tentação. Primeira coisa, o que é tentação? O que é tentação? Vamos fazer aquela definição ali. Disposição de ânimo para a prática de coisas sedutoras ou que? Censuráveis. Desejo veemente, inclinação. Tem diferença entre tentação e pecado? Tentação e provação? Existe diferença nisso? Qual que é uma diferença entre tentação e provação, por exemplo? Diferença entre tentação e provação. Definição simples, objetiva, clara e simplória. A tentação nós sabemos a diferenciar um do outro quando nós vemos do início, da onde que parte. De onde é que partiu a área inicial. E também qual que é o objetivo final. Para você saber se você está sendo provado ou se você está sendo tentado. Pastor, eu estou sendo assim, o meu coração está voltado assim, eu sou casado há 30 anos, mas
eu estou assim, eu acho que Deus está falando no meu coração, porque, para mim, eu vi uma menina de 22, e Deus está falando muito no meu coração, que é para me largar minha esposa e casar com essa menina. Isso é provação, tentação ou safadeza? Faz uma mistura geral, né? Porque tudo, como que nós sabemos? É lá na origem. Qual que vai ser o final disso? Qual que vai ser o final disso? Na provação, nós passamos por um momento difícil. Passamos pela luta, passamos pela tribulação. Mas na provação, o objetivo nasce em Deus, ou seja, o elo, o inicial é de Deus, nasce em Deus. Início e fim, para nos dar um final melhor do que nós estamos passando hoje. Na provação, você faz aquela prova, passa por aquele momento difícil, mas o objetivo é que a gente consiga superar. Na provação, o objetivo é que a gente faça o quê? Consiga superar o obstáculo, passe pelo obstáculo, e quando você passa pelo obstáculo, você se torna um crente melhor, uma pessoa melhor, um marido melhor, alguma coisa melhor vai acontecer na sua vida. Na tentação, não, a origem é o cão, lá no quente do inferno, lá nas argolas amarradas no chifre do Satanás. Essa é a tentação nasce nele, e a tentação não é para você crescer, mas a tentação é para quê? Você tropece e venha a cair, e você venha envergonhar a sua vida, a sua família, a sua casa, o reino de Deus, faça a sua caminhada cristã tornar sem graça, sem alegria, faz com que a sua caminhada cristã, ela perca o brilho, perca o tempo. Tinha 10 anos para fazer certas coisas, determinadas coisas que Deus às vezes tinha projetado na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Você de baixo não resiste a uma tentação. Você agora, depois de 10, vai ter que usar 15, 20, 30 anos para fazer isso, se cumprir na sua vida. Ou seja, na provação Deus quer nos exaltar, colocar em coisas melhores. Na tentação o diabo quer nos abater, falar que o que Deus fez por nós foi inválido, que não tem função, que não tem valor, que não tem coisa alguma, que nós não vamos conseguir, que nós não conseguiremos vencer e superar. A nossa única defesa é a verdade de Deus. João 8,32 diz o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todos estão enxergando? Sim? Todos nós vamos passar um dia pela tentação. Mas mesmo, estou falando tentação, todos nós vamos passar por tentação, mas mesmo lá no miolo do vendaval, lá no centro do Sandy, não é isso? Lá no centro do negócio, ainda assim, pecar não é a única saída que nós temos na nossa vida. Ainda sobre o fogo cruzado de Satanás, sobre as setas ardentes do maligno, numa encruzilhada terrível, você chega num determinado momento da sua vida, a interrogação fica, e quem é que chega para falar alguma coisa para você? Quando você fica na dúvida, lá. Você olha para um lado e pensa, é pecado, ou para cá, eu vou, aqui é bom, é pecado. Eu não tenho escolha. Olho para o outro caminho, eu também não tenho escolha. O negócio é pecar. Mas a Bíblia diz que essa não é a nossa única opção que nós temos. Não é a nossa única opção. Porque lá no meio do vendaval, lá no meio da luta, da dificuldade,
Deus ainda olha para o meu coração e olha para o seu coração. Olha por aquilo que nós estamos diante dele, com a comunhão que nós temos. Olha com aquilo que arde no nosso coração em busca de não fazer aquele pecado. Às vezes o desejo está crescente, às vezes, do pecado, mas Deus sabe que nós não queremos fazer aquelas coisas e Ele coloca uma alternativa no nosso caminho. Ele fala que com a tentação também vem o quê? Ele coloca? Vem também o escape. Quando você pensar assim, daqui eu não saio, eu não tenho opção, todos os caminhos parece que me levam ao pecado, ainda assim você pode levantar os seus olhos para cima, levantar os seus olhos para o céu e pedir o socorro de Deus na sua vida, o escape de Deus na sua vida, porque Ele vai mandar o escape e o socorro em seu favor e você vai ser livre e passar glorificando, cantando o hino da vitória na sua vida. Santo Deus, o inimigo está agindo. O inimigo está agindo. Frederico, olha lá, no meio da tempestade, do furacão, Deus faz o que para nós? Está vendo aquele negocinho ali? É eu e você. Está vendo aquilo ali? Aqui tinha o pecado, aqui por baixo, todos os lados. Mas quando nós levantamos e fazemos isso na presença de Deus, Deus faz o quê? Deus abre um caminho novo para que eu possa enxergar e eu possa passar e glorificar o nome dEle acima de todas as coisas. Nós somos pequenininhos, mas ali um pincel, ali na mão de Deus, Ele criando do nada, sobrenatural, algo para que a gente possa estar passando e algo que a gente possa estar superando as coisas que o diabo tentar fazer contra nós. Os adversários na tentação, ele fala de duas coisas aqui. Ele fala de vencer o inimigo, primeiro eu, e depois fala de vencer o diabo. Devemos vencer 3 tipos de inimigo. Eu coloquei 3 tipos: a carne, o mundo e o diabo. Ou seja, 3 coisas que nós sempre estamos lutando contra essas coisas. Deixa eu passar aqui. O mundo. O que é o mundo? É o sistema pecaminoso, caído, decaído. Aí, que o homem perdeu lá no Éden e está por aí. Como vencer? Como fazer e vencer? Como vencer o mundo? Como que nós vencemos o mundo? Qual que é a tática de nós vencermos o mundo? A Bíblia diz que lá em Romanos, diz que não vos conformeis com esse mundo. Como que nós vamos vencer o mundo então? Não nos conformando com ele, ou seja, não tomando a forma do mundo, não nos encaixando no mundo, não nos enquadrando no mundo, não fazendo o que o mundo faz, porque nós somos diferentes. Você tem que lembrar de uma coisa: você não precisa ser igual. Você, aliás, não deve ser igual. Você foi criado e criada, você foi salvo por Jesus Cristo, não para que você seja igual às outras pessoas, não. Você foi salvo para que você seja diferente, um diferente daquilo que Deus projetou na sua vida, o diferente que brilha onde está, o diferente que aonde ele está, as pessoas vão notar que alguma coisa diferente está acontecendo ali naquele lugar, naquela vida, naquela pessoa. E quando elas vão aprofundar, vão ver que o que você está fazendo de diferente é testemunhando daquilo que Deus tem feito e realizado na sua vida. Por isso nós temos que ser diferentes, sim. Nós temos que não nos conformar com esse mundo. Então o mundo, a primeira coisa que nós devemos é fazer. A segunda coisa, a carne. Qual que é o campo de batalha? Qual que é o campo de batalha da carne? Qual que é? A mente. A mente. Como vencer isso? A Bíblia diz que em Cristo foi crucificado, crucificou as nossas paixões e concupiscências nele.
Como vencer a carne, então? Somente crucificando a nossa carne. De que maneira, pastor? Fazendo com que a vida minha de comunhão, a vida minha de oração, a vida minha de jejum, a vida minha de entendimento, de discernimento daquilo que Deus deseja para mim, seja colocado à frente de todas as coisas. Ou seja, eu tenho que crucificar a minha carne. Jesus crucificado ali no Calvário, ele crucificado ali no Calvário, com as suas mãos abertas, ali naquele local, o que ele fez? Ele estava inerte, estava quieto ali naquele lugar, mas o que ele fazia através daquele gesto ali, fez com que eu e você hoje, mais de 2000 anos depois, nós pudéssemos, pela fé, alcançar a tão sonhada libertação do mundo das trevas, que às vezes o diabo tenta dizer que ele é aquele que é o cara de todas as coisas, e o diabo não é nada. Acima do diabo tem a presença do Espírito Santo que nos conduz de vitória em vitória na nossa vida. E a terceira coisa, o diabo, ele é Satanás, enganador, safado e todas as coisas. Como vencer o diabo? Lidamos com o diabo nos submetendo à vontade de Deus, resistindo e fugindo. Ou seja, Tiago fala aqui, sujeitai-vos, pois, a quem? A Deus. Resistir ao diabo e... Qual que é a chave aí então para você vencer o diabo? Qual que é a chave de você vencer o diabo? Se submeter à vontade de Deus na sua vida. A Bíblia fala assim, lá em 1 Tessalonicenses, fala assim, 5:2, diz assim, fugir da aparência do mal. Fugir de quê? Do mal? Está falando para você fugir do mal? Não. Está falando para você fugir de quê? Da aparência do mal. Por que não fala? Porque o mal, quando chega na nossa vida, já não dá tempo mais de você correr. Às vezes, tantas pessoas ficam brincando com o pecado, brincando com tentações na sua vida, e pensam sempre que dá conta de suportar e de passar por isso. A Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Não é fugir do mal, porque o mal nós não... Ou seja, fugir da aparência é quando o negócio está lá longe. Rapaz, meus olhos estão contemplando, aquilo lá está com jeito de capeta, parece que eu estou vendo um rabinho saindo ali. É bonitinho o negócio, mas parece que lá de trás, assim, debaixo da capinha, eu estou vendo uns negocinhos meio esquisitos. Isso tem está com uma aparência estranha. Notou que está com um negócio estranho? Faz o quê? Foge. Diga, foge. Fugir da aparência do mal. Você nota que está sendo tentado em determinada área financeira, não sei. A área que mais os homens sofrem tentações, infelizmente, é a área sexual. Você está notando que, homem principalmente, você está notando que você está sendo tentado de alguma maneira? Foge. Eu estou com uma secretária lá que eu contratei, a menina parece que é tão boa, parece que ela é tão boa, é uma menina tão boa, tão legal, mas trabalha tão bem, ela não deixa eu fazer nada sozinho, sempre está prestes a fazer isso. Leva a sua esposa lá, deixa a sua esposa botar os olhos nela. O Espírito Santo usa as esposas de um tanto. Irmão, vocês não sabem o tanto que o Espírito Santo usa as esposas. A Marisete, de vez em quando é o Espírito Santo assim, ela já vê o negócio, a aparência do mal lá longe. Ela fala que não, capeta, que eu te conheço de longe. Fugir de quê? Da aparência do mal.
Jesus levado ao deserto. E engraçado e interessante que fala que Jesus foi levado ao deserto. Não foi por ninguém mais, ninguém menos, do que pelo Espírito Santo de Deus. Jesus, você já imaginou isso? Alguém levado ao deserto para ser tentado, ou provado. Na realidade, a palavra mais certa é provada. O diabo veio com as tentações, mas Deus tinha na vida de Jesus a prova. E Jesus então foi levado ao deserto. Olha uma figura de uma pessoa sentada lá no meio do deserto, jejuando, orando. A Bíblia diz que durante 40 dias, lá no livro de Lucas, fala que ele ficou 40 dias sendo tentado pelo diabo. Outro lá em Mateus diz que depois de 40 dias ele foi tentado. Independente de uma coisa ou de outra, Jesus foi tentado. Se ele foi, eu imagino que ele foi tentado não só depois dos 40 dias. Talvez depois dos 40 dias ele teve fome. Talvez a tentação naqueles 40 dias principal na vida de Jesus foi a fome. Mas eu creio que ele foi tentado desde o primeiro dia. E tanto que aqui em Lucas, se nós formos ler aqui em Lucas, não tem aqui. Lá em Lucas 4,13 diz assim, depois de tudo, e diz assim, e acabando o diabo a tentação, ausentou-se dele por algum tempo, ou seja, o diabo não sumiu da vida de Jesus depois das tentações, não. Eu imagino que Jesus foi tentado nos 40 dias que teve lá, aí ele superou todas, essas 3 aqui foram declaradas aqui para nós, ele superou todas as tentações do diabo, e depois disso, a Bíblia diz que o diabo então ausentou-se dele por algum tempo. Em Lucas fala isso. Lá em Mateus fala que ele, depois de 40 dias, que ele foi tentado pelo diabo. Ou seja, às vezes, irmãos, nós passamos por uma luta, por uma prova, por uma tentação, e saímos de lá alegre e pensamos que nunca mais vamos ser tentados novamente. Às vezes nós pensamos assim, nossa, venci uma coisa agora acabou, agora eu sou o cara mesmo, eu supero isso aqui de letra. Não se engane, irmão, às vezes o diabo simplesmente se ausentou por um momento para programar coisas ainda piores sobre a nossa vida, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Por isso nós dependemos inteiramente. Primeira coisa, da misericórdia de Deus. A segunda coisa, da nossa comunhão com Deus, para nós não sermos derrotados na hora da tentação pelo diabo sendo colocada sobre a nossa vida. A primeira tentação. A concupiscência, eu coloquei com a concupiscência da carne, na primeira tentação, que diz assim, a primeira tentação que o diabo trouxe a Jesus. Ele mostra, talvez depois dos 40 dias, ele mostra lá as pedras de Jesus, com muita fome, evidentemente. Vale lembrar que quem jejuou 40 dias, somente 3 homens que eu tenho conhecimento, Moisés, Elias e Jesus Cristo. 3 homens que eu conheço que jejuaram, de homens, de pessoas. Venceram, mas eu acho que de uma maneira sobrenatural. Mas Jesus, o que o diabo queria aqui de Jesus nesta
tentação aqui. Primeira coisa, ele levanta um questionamento. Preste atenção ali, naquela palavra. Se tu, o quê? Se. Levanta um questionamento, uma dúvida, depois de alguém estar 40 dias. A pessoa que está lá com o seu corpo todo clamando por comida, por alimento, a mente fica um pouco voada. Experimente ficar 2 dias, 3 dias sem comer, e você vai ver. Agora o diabo aproveita desse momento de debilidade de Jesus, é o momento de todas as nossas provas. É o momento onde nós estamos mais frágeis em determinada área. Porque todos nós, homens, mulheres, jovens, adolescentes, idosos, todos nós temos uma área frágil na nossa vida. Todos nós temos. Quando é que nós somos tentados nesta área? O diabo não vai te tentar naquilo que você é forte, porque ele sabe que se tentar naquela área, você vai vencer, vai superar e vai envergonhar ele mais uma vez. A Bíblia diz que ele faz o quê? Ele anda ao nosso, Pedro diz que ao nosso derredor, olhando, caçando, procurando, buraco, falha, brecha, achou. E no momento de debilidade naquela área, o diabo chega para nos tentar. Quando Jesus está daquele jeito, ele chega e diz: se tu és o Filho de Deus. Por que ele está falando se tu és Filho de Deus? Porque lá no batismo do Rio Jordão, quando Jesus sai da água, a Bíblia diz que através do Espírito Santo de Deus, como uma pomba sobre a vida de Jesus, e uma voz brada dos céus, que com alegria, com gozo na alma, uma voz ressoa nos céus, dizendo assim: este é o quê? O meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. O que o diabo estava tentando colocar no coração de Jesus? Que nada, rapaz. Aquilo lá foi um trovão, um trem esquisito que aconteceu, rapaz. Você não é filho de Deus nada. Não tem esse negócio não. Se você for mesmo filho de Deus, que eu acho que você não é, mas se você for o filho de Deus, você vai fazer o seguinte: olha aqui, isso aqui é pedra. Está vendo aqui, Jesus? Pedra. Homem não faz nada de diferente com pedra. Mas se você for filho de Deus mesmo, toma aqui, é pedra grande. Você ficou muito tempo sem comer. Mas se você transformar esse pedrão aqui em pão, você vai saciar a sua fome e você vai realmente provar que você é filho de Deus. Aí eu vou saber realmente que você é filho de Deus. Mas Jesus não poderia fazer isto de maneira alguma. Jesus, primeira coisa, não veio para obedecer a ordem do diabo, de Satanás. Jesus não veio para obedecer mandamento do diabo, e não veio provar nada para o diabo também em área alguma da sua vida. Ele tinha um propósito definido aqui nessa terra, e o diabo queria exatamente desvirtuar e perverter esse propósito. Porque se Jesus faz isso aqui, se Jesus faz esse negócio aqui, ele estava mostrando realmente para o diabo que ele, quando estava sofrendo alguma coisa na sua própria carne, no seu eu, ele não estaria agindo como homem, mas ele estaria agindo em benefício próprio, usando aquilo que ele era de Deus. E ele não poderia, ele veio para a humanidade como homem, para salvar essa humanidade, para provar a humanidade que homem consegue vencer também. E se ele fizesse isso naquele momento, o diabo ia falar: rapaz, é claro, rapaz, tu está assim, até eu, se fosse Deus, fazia um negócio desse jeito, hein? Então ele jamais poderia fazer aquilo.
E ele vai lá e lembra lá das coisas, lá do deserto. E Jesus então fala para o diabo assim: olha, está escrito também, Satanás, que o negócio aqui é o seguinte: eu tenho na minha consciência que se eu segurar aqui, se eu fizer a vontade de Deus na minha vida, certamente Deus vai me abençoar em todas as coisas. Aquilo estava em jogo. E às vezes na nossa vida, na minha vida, na sua vida, essa tentação do pão, da carne, carnal. O que o diabo tenta dizer para nós é que nós não conseguiremos e que com as nossas próprias forças nós somos capazes de obter aquilo que nós queremos, aquilo que nós almejamos. O que o diabo mostrou e queria que Jesus mostrasse é que ele fizesse o milagre, e esse milagre agora se tornaria algo sobrenatural. E Jesus não quis fazer isso, ele quis continuar como homem, realmente, como homem, se esvaziou. Ele se tornou como homem, porque ele sabia que como homem, se ele executasse a vontade de Deus, Deus ouviria ele e faria o desejo do coração dele. E assim aconteceu. O diabo resistiu, o Senhor resistiu ao diabo, dizendo: rapaz, Satanás, ó, nem só de pão viverá o homem. Você não lembra lá do deserto, não? Todos os dias, o meu Deus, eles não tinham um pedaço de pão, e todos o santo dia o maná caía do céu, porque eles acreditavam que todos os dias o maná cairia e abençoaria. Então Satanás, ó, nem só de pão vai viver o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você pode aplaudir o Senhor por estas coisas e por essa convicção. O diabo aproveitou do momento de debilidade física de Jesus. Mas Jesus não quis a facilidade, né? Jesus não quis a facilidade oferecida pelo diabo, rejeitou aquela facilidade. E a Bíblia diz que ele foi o quê? Alimentado pelos anjos do Senhor depois dessas coisas. Quando nós resistimos às tentações na nossa vida, nós conseguimos resistir às tentações na nossa vida. Depois da tentação, depois da prova, Deus traz para nós sempre uma bandeja, algo novo que traz uma alegria tão grande, indizível no nosso coração. E a gente sabe que somente Deus poderia fazer algo daquela maneira, ou seja, nos realiza aquilo que o nosso coração, aquilo que nós fomos vencedores, vitoriosos, Deus nos supre sabendo que é com a mão dele que nós vamos ser vitoriosos em todas as coisas da nossa vida. Qual o significado espiritual desta tentação? É aquilo que nós falamos. Se Cristo tivesse vencido, ele não teria vencido ali como homem, mas simplesmente como Deus. A segunda tentação. Dos olhos, a concupiscência dos olhos. E o diabo levando-o a um alto monte. Olha o diabo. Depois, mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Portanto, se tu me adorares, tudo será o quê? Teu. Você está vendo lá o diabo aqui, o caramunhão, está mostrando aqui os reinos desse mundo, está mostrando tudo aqui. O que as pessoas viviam lá no passado? O que as guerras que existiam? Quais eram o motivo das guerras que existiam naquele tempo? Era por quê? Poder, não era? Para poder, para glória, para a honra das pessoas. E o diabo estava querendo assim: olha, Jesus, não precisa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não precisa você passar por nada disso. Isso é bobagem. Para que você vai perder seu tempo? Presta atenção aqui, vem cá, Jesus, vem cá, presta atenção aqui que eu vou te mostrar coisa muito mais importante. Dá uma olhadinha assim, deixa eu abrir os seus olhos aqui para você ver. E talvez ele mostre para Jesus os reinos, todos os reinos da terra. O que Jesus veio fazer nesta terra? Qual o papel de Jesus aqui nesta terra? Não foi conquistar todas as pessoas,
para Cristo, para Ele, para levar a Deus junto com Ele? Sim ou não? Não foi fazer uma conquista espiritual aqui das pessoas, fazer com que as pessoas reconheçam, tirar daqui do império, das mãos, da legalidade que foi dada lá no Éden por Adão, onde Adão entregou, deu legalidade ao diabo de agir, porque o diabo não tem nada, não é dono de coisa nenhuma, mas ele tem a legalidade, a carta escrita, a autorização para às vezes agir na nossa vida, na minha não tem mais não, nem na sua também, mas agindo aí nesse mundo, aí tem a legalidade, porque na minha vida, na sua vida, a Bíblia diz que o Senhor foi lá e arrancou das mãos de Satanás a cédula que nos era contrária, rasgou, anulou isso, jogou isso, arrancou isso, jogou lá no mar, lá na profundidade do mar do esquecimento, largou isso para lá. Mas o diabo tem a legalidade. Agora ele mostra para Jesus, e diz assim: Jesus, que nada, aqui tem um atalho aqui muito melhor. Você vai ter o reino, eu vou te dar o reino, você vai conquistar, vai ser tudo seu nas suas mãos, você vai ter todas as pessoas nas suas mãos, tudo isso aqui vai ser seu, você não tem que passar por cruz nenhuma, você não precisa, Jesus escuta aqui, olha, não vou falar de novo, você não precisa passar pela cruz, olha aqui os reinos, tudo isso aqui vai ser entregue nas suas mãos, para você conquistar, é claro, você vai ser o único rei. Isso aqui não é isso que você veio, não é para isso que você veio, para reinar. Jesus falou: não, Satanás, de maneira alguma, eu tenho um projeto, eu tenho um propósito aqui de Deus, e não vou mudar uma vírgula só desse projeto e desse propósito, eu vou continuar firme naquilo com o qual foi planejado lá na eternidade, lá no início da eternidade, eu vou manter o projeto inicial, e eu sei que depois disso aqui, Satanás, você mais uma vez vai ser envergonhado, assim como Deus tem envergonhado o diabo na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Nós temos sido vitoriosos, valentes, porque Deus tem nos honrado em todas as vitórias que nós temos contra as tentações. Diga amém. Tentação é algo que nós precisamos confessar a Cristo e pedir que nos purifique. Ser tentado não é pecado. Mas a quem você confessa uma tentação? A quem você confessa uma tentação? Bom, você pode confessar, a Bíblia fala que nós devemos confessar uns aos outros, não a todo mundo, não a qualquer um, não a qualquer pessoa. Primeira coisa que você tem que confessar, as nossas tentações, você tem que confessar a Deus. Você tem que levar as suas tentações a Deus. Porque Ele sabe como nos dá o socorro e nos dá o escape. Você não tem que ficar conversando e tentando sobre tentação a qualquer pessoa, porque nós somos tentados em todas as áreas, em todos os momentos, guerras interiores têm sido travadas na nossa vida, mas ainda assim nós devemos levantar a nossa voz e confessar a Jesus. Qual o significado espiritual disso? Se Jesus tivesse cedido, evidentemente, se Jesus tivesse cedido àquela tentação lá, evidentemente ele teria conquistado os reinos. Talvez o diabo, mas ele é mentiroso. Talvez ele pudesse ter, mas ele não teria conseguido através da cruz, lá do Calvário. Ele teria conseguido isso através dos meios diferentes e dado pela mão de Satanás. Você quer coisas vindas, você quer ser próximo, quer ser abençoado, você quer ser isso, quer ser aquilo outro, mas através das mãos do diabo, sim ou não? É claro que não. Você quer receber a promessa de Deus, ir lá através de vidente? Você, quando está angustiada, você pega e lê lá na rua e vai lá ler horóscopo lá no popular, seu para andar, é isso? Você pega lá, lê horóscopo hoje, não sei o quê, você não pode sair na rua porque é perigoso um caminhão te atropelar. É muito perigoso. Você anda dessa maneira? Você anda quando você quer ser próximo financeiro, mas roubando, dando calote nas outras pessoas, passando as pessoas para trás. É assim, dessa maneira? Você pode até ficar rico, pode ficar milionário, pode até conquistar as coisas, mas não vai conquistar através do caminho normal daquilo que Deus tem para você. Jesus excluiu esse atalho na vida dele. Ele disse: Satanás não tentará, não fará isso, Satanás, cai fora daqui, Satanás. E é isso que nós devemos fazer também
na nossa vida, mandar o Satanás embora, sumir da nossa vida. O diabo ofereceu, eu coloquei um negócio aqui interessante. O diabo ofereceu tudo que falou, todos, ele falou todos, não foi alguns reinos. O diabo ofereceu tudo para comprar Jesus. Se houver um preço pelo qual você desobedecerá a Deus, pode esperar que o diabo virá pagá-lo. Qual é o preço? Qual é o seu preço para desobedecer a Deus? Qual é o preço que você tem, que você acha, pelo qual você desobedeceria a Deus? Que você pecaria? Não, nesta área eu não peco, eu tenho convicção. Qual o preço que te fosse oferecido nesta área que você pensaria duas vezes? E qual o preço que você renderia e entregaria nas mãos de Satanás e dizendo, não, é um bom preço? Pode ter certeza, se o seu pensamento chegar algum dia a isso, pode esperar que o diabo um dia virá oferecer e virá pagar o preço que você deseja e que você almeja, porque ele quer tirar das mãos de Jesus toda a glória, toda a honra, tudo que ele tem para nos levar para o céu com alegria triunfante, rejubilosos, cantando o hino da vitória, com alegria, congraçando, vivendo a eternidade inteira com Deus, para toda a eternidade, nós com Deus, com alegria plena na presença dele. É isso que o diabo tem horror de pensar. A terceira tentação: se tu és o Filho de Deus, lança-te. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandará aos teus anjos acerca de ti que te guardem. Qual aquela tentação? O diabo queria um espetáculo tipo Circo de Soleil. Imagina, diabo leva Jesus aonde? Não foi agora no deserto, não foi no deserto, não foi no outro local, no morro mais, não foi no monte, não foi em lugar nenhum desses. O diabo não levou Jesus. O diabo leva Jesus nas coisas espirituais. Leva Jesus lá no pináculo do templo, lá no local mais alto do templo. Evidentemente as pessoas estariam lá embaixo. Que bem. As pessoas estariam lá embaixo. Sacerdotes, talvez sumo sacerdote, autoridades religiosas, todas as pessoas estariam lá. Seria um espetáculo tremendo. Aí o diabo faz o quê? Pega e cita a própria Bíblia, Salmo 91, verso 11 e 12. O diabo conhece a Bíblia e usa a Bíblia às vezes contra nós. Ele diz assim, não, porque está escrito, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. O diabo conhecia a Bíblia. É claro, já imaginou o que o diabo queria? Cinematográfico, Jesus saltando lá de cima, daquela altura, o povo todo lá embaixo, as autoridades religiosas, tudo vendo, e Jesus saltando, e os anjos pegam Jesus no meio da descida, da queda, e antes que ele caia no chão, eles pegam Jesus e colocam Jesus em pé, e todo aquele povo, todos aqueles religiosos aplaudiriam aquele ato, se renderiam a Jesus, colocariam de realmente Deus está na vida desse homem, realmente Deus é com esse homem, então vamos entregar todas as coisas religiosas na mão dele. O que o diabo queria mais uma vez? Um atalho. Atalho nós devemos fazer o quê? Anular da nossa vida. Nós temos um caminho a ser percorrido, e esse caminho nos leva a Deus com segurança, e nós nunca devemos mudar o caminho em busca de atalhos, coisas frágeis. Bilhetes premiados, já viu? Você já comprou aqueles bilhetinhos premiados? Alguém chega para você e te oferece um bilhete premiado, e você inocentemente, não, isso aqui vale 30 mil, mal te vendo aqui, rapaz, eu estou partindo lá para uma viagem, lá não sei aonde, eu te vendo isso aqui por R$1.000, lucro fácil, receber coisa fácil na mão. Tá bom, está aqui os R$1.000. É o bilhete está premiado. Você olha lá, o negócio está premiado, realmente está premiado. Coisa fácil. Aí você vai e paga, e você entra na maior roubada da sua vida, leva um cano, leva um calote, aquilo que era para você receber lá na frente,
como bênção, se torna uma maldição ainda muito maior. Diga misericórdia. E nós vamos... Jesus tinha anteriormente, olha aqui, replicado o diabo com palavras de confiança em Deus. Preste atenção. 2 vezes o Senhor tinha replicado palavras de confiança do diabo em Deus. Agora o diabo aqui, o diabo então muda a tática. Se confia tanto em Deus, então experimente-o. Se você, Jesus, confia tanto em Deus, então experimenta a Deus. Pode pular daqui que Ele vai mandar você, os anjos, te saltar. E eu coloquei aqui, será que confiamos em Deus sem estar experimentando, sem colocar Ele à prova? Será que você tem confiado em Deus sem colocar Deus à prova? Se Deus não realizar isso aqui para mim hoje, o mínimo que eu faço é rasgar essa Bíblia. Pego, chuto ela para lá, não vale nada, boto fogo, não vou lá, não vou ser crente mais. Eu não vou na igreja, ceia nem pensar. Dia de quarta-feira que eu ia, não vou mais. Só vou agora quando me der no coração. É assim que você faz, às vezes, quando você quer colocar Deus à prova? Ou a sua confiança é total, inabalável na pessoa do Senhor Jesus, na pessoa de Deus na nossa vida? Qual a maneira de usar a palavra de Deus? E eu estou encerrando, de verdade. Primeiro, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Palavra de Deus não é decorar, irmãos. Palavra de Deus não é até papagaio, se você ensinar papagaio, ele decora. Palavra de Deus não é decoreba. Palavra de Deus é o que o salmista está dizendo. Faz o quê? Esconde a tua palavra no meu coração. Ou seja, eu tenho que viver aquilo. O meu coração tem que palpitar pela palavra de Deus. Eu tenho que viver aquilo na minha vida. Não é decorar. Espírita, kardecista, umbandista, qualquer pessoa, qualquer pessoa, qualquer religião, budista, e qualquer um sabe ler, decora, sabe, retira a palavra de Deus, cita a palavra de Deus, do mesmo jeitinho. Mas o que faz a diferença na vida do crente não é ele decorar, não é saber. Às vezes tem pessoa que não sabe a Bíblia, não sabe citar um versículo da Bíblia, mas vive a Bíblia inteira no seu coração, vive as palavras de Jesus no seu coração. É isso que nós devemos fazer, viver a palavra de Deus, esconder a palavra de Deus. Segunda coisa, a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Terceira, considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Outra coisa que devemos fazer, considerar. Quarta coisa, pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso testemunho. Se você quer ouvir a palavra de Deus, irmãos, leia o Salmo 119. O Salmo 119 inteiro é uma poesia e fala da palavra de Deus, dos caminhos de Deus. Conclusão: 3 verdades sobre o pecado. Primeira verdade: o pecado sempre o levará para mais longe do que você pode ir ou daquilo que você gostaria de ir. O pecado sempre vai te levar além daquilo que você gostaria de ser o limite do pecado. Ninguém saber, de passar o tempo, ninguém ficar sabendo, de se passar muito tempo depois, sempre vai te levar além. Segunda coisa, o pecado sempre o reterá por mais tempo do que você gostaria. E terceira coisa, o pecado sempre custará mais do que você tem condições de pagar. Vamos repetir isso daqui para ficar gravado no nosso coração? Vamos lá? Primeira coisa, vamos lá, vamos ler. 1, 2, 3. O pecado sempre levará para mais longe do que eu posso ir. Vamos lá, coloca você no lugar. Segunda coisa, 1, 2, 3. O pecado sempre me reterá por mais tempo do que eu gostaria. Terceira coisa, o pecado sempre custará mais do que eu tenho condições de pagar. Diga misericórdia. Você entendeu sobre as tentações de Jesus e sobre tentações? Vamos ficar de pé, então. Vamos orar a Deus. Ser tentado
ser tentado, todos nós vamos ser. Mas nem todos nós podemos cair. E o pecado, assim como eu coloquei naquele caminho lá, o pecado não é a única alternativa que nós temos. Nós temos um caminho novo aberto pelo Senhor, que nos livra do mal e nos livra do pecado. Feche os seus olhos, eu quero orar com você nesta manhã. Vamos orar juntos e pedir ao Senhor que Ele continue tendo misericórdia de nós, dos nossos caminhos, da nossa vida, do nosso dia a dia. E que nos livre do mal, livre os nossos passos da queda, nos livre do tropeço, nos livre dos embaraços do diabo, nos livre das artimanhas de Satanás, que nós possamos enxergar, os nossos olhos possam enxergar. Amado Deus, mais uma vez eu quero orar ao Senhor, meu Deus, e nesta manhã eu quero, meu Deus, me alegrar, porque o Senhor, através da Tua palavra, Deus, tem feito com que nós possamos caminhar sem embaraço, caminhar sem impedimento, caminhar com alegria no coração, ó Deus, sem acusação do diabo, sem estar alcançando atalhos que o diabo, porventura, tenha preparado para que nós pudéssemos estar passando. Ó Deus, abençoa, meu Deus, cada pessoa, Senhor, aqui nesta manhã, abençoa cada família, Deus, tenha misericórdia de cada família, Deus querido, Deus amado, que os lares sejam estruturados na Tua palavra, ó Jesus, e que nós possamos juntos, meu Deus, assim como a Tua palavra nos diz, eu quero também, Deus, fazer isso, meu Deus, na minha casa, que eu e minha casa, nós seguiremos ao Senhor. Não importa quem está seguindo, quem está deixando de seguir, mas eu e minha casa, Senhor, eu quero seguir ao Senhor. Meu Deus, nós queremos entrar no céu pelas portas, glorificando ao Senhor. Ó Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa-nos como a Tua casa, Pai, e que possamos juntos estarmos caminhando para o céu, de uma maneira desembaraçada, que o diabo seja envergonhado nos nossos caminhos, ó Deus, que a cabeça dele fique sim, assim como o Senhor colocou, para que nós pudéssemos estar aqui pisando, meu Deus, no inimigo também, derrotando, envergonhando o inimigo através do sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, preço pago pela nossa salvação, e que com confiança nós entramos no Teu reino, ó Pai. Nos abençoe nesta manhã, como o Senhor tem nos abençoado, e tem misericórdia de nós, ó Pai, te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20h, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20h, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9h da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18h, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.